E aí galera, beleza? Tudo bem? Aqui professor Eudécio Neco mais uma vez e hoje o assunto é classificação biológica. Então vamos embora, fiquem comigo, vamos lá. Vamos estudar, né? Porque até queimadura tem terceiro grau, então a gente precisa também concluir esse nosso terceiro grau. Então o que é que nós vamos estudar hoje? Nós vamos estudar classificação biológica, ok? E regras de nomenclatura científica, vai ser o nosso conteúdo de hoje. Bom, mas como é feita uma classificação biológica? Algo que vocês podem estar se perguntando. Classificação biológica, a gente pode lançar algumas ideias do que é uma classificação de fato. Nós classificamos tudo na nossa vida, ou quase tudo, né? Algumas pessoas organizam roupas por cores, né? Ou material de acordo com algumas características em comum, como tamanho, ou classificação de acordo com cheiro, e assim por diante. Então, classificar é algo natural de todo ser humano. Então, é algo natural. Classificar é algo natural. É assim como a classificação de risco na área das ciências da saúde. Você vai do grau de classificação de risco mais emergente, né? no caso, uma faixa vermelha, até a menos não urgente, né? no caso não urgente, que seria a classificação azul. Então, passando azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Então, de acordo com a gravidade clínica do paciente, poderia ser um tipo de classificação. Mas e aí, na classificação biológica, como é que funciona? Na classificação biológica, nós temos alguns critérios que são colocados dentro dessa grande abordagem, que como critérios como anatomia, fisiologia, embriologia, genética e evolução. Então, todas essas áreas do conhecimento, elas visam compreender como é que os seres vivos, né, eles se organizam de acordo com o seu parentesco evolutivo. Então, como é que a biodiversidade se organiza? Mas aí uma pergunta que vocês podem fazer. Mas por que isso é necessário? Por que eu preciso estudar classificação biológica? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, professor? Por quê? Responda. Vamos embora, vamos responder. Então a primeira coisa que a gente pode estar pensando é por que estudar? Primeiro que a gente precisa identificar os nomes corretamente, né, de organismos, principalmente na área de saúde, como aqueles agentes infecciosos, como os vírus, bactérias, fungos, né? Então nós precisamos conhecer esses agentes infecciosos. E além disso, compreender a relação de parentesco entre eles, né? Porque alguns fármacos podem atuar de maneira igual para tipos de bactérias gram-positivas ou gram-negativas, ou, por exemplo, no caso de uma solitária, onde você tem a Taenia solium e Taenia saginata, que é aquela solitária, né? Aquela bichona grandona que fica dentro do intestino do indivíduo parasitado. Então, um fármaco pode atuar de maneira igual, dependendo da sua atuação, né? E assim, compreendendo essa relação de parentescos, a gente consegue justamente compreender esse mecanismo de infecções similares dentro desses indivíduos, que são esses agentes infecciosos, por exemplo, né, puxando aí para a nossa área de saúde, e o mesmo grupo, né, dentro de classificação. Então, eles podem ser indivíduos aparentados e agirem similarmente, né, no processo de infecção. E também sofrerem com a atuação de alguns fármacos. Dentro da classificação biológica, uma das grandes contribuições que nós temos é a de Aristóteles, né? Aristóteles foi um dos grandes filósofos, assim como outros também, mas ele deu grandes contribuições para a zoologia. Ele classificou artificialmente, digamos assim, os animais de acordo com a presença ou não de sangue, de acordo com o que ele pensava naquela época, animais voadores, né, de acordo com o seu hábitat, a presença de sangue frio, sangue quente, e assim ele foi classificando, né? Então, ele não levava em consideração as classificações biológicas no contexto evolutivo, até porque não se entendia muito bem sobre isso na época. Mas o fato é que ele ajudou e contribuiu sem dúvidas para o aprofundamento da zoologia no futuro. Então nós temos as classificações artificiais, que foram utilizadas por muito tempo, de forma arbitrária, por alguns filósofos, né, incluindo Aristóteles, que não reflete semelhança entre os seres vivos, as semelhanças e diferenças fundamentais entre os seres vivos. Ele não reflete relação de parentesco, e sim meramente quanto ao hábitat que eles habitam, tipo de locomoção, animais que rastejam, animais que andam, né, animais que voam, né, como a gente tem esse exemplo aí da borboleta e do morcego. Eles eram classificados como animais voadores, simplesmente.
E a classificação natural, essa sim é que é importante para a gente, porque essa é baseada numa relação de parentesco evolutivo entre os seres vivos. E assim ela considera caracteres morfológicos, fisiológicos, reprodutivos, genéticos e ecológicos. Olha o exemplo, né, que a gente trouxe no slide passado, é justamente a relação de parentesco entre uma onça e um morcego. Ora, professor, mas como é que pode? Uma onça é tão diferente do morcego? Sim, mas ambos são mamíferos. Sim, ambos têm glândulas mamárias. Sim, ambos têm uma fisiologia muito parecida, né? Assim como nós somos mamíferos também. Então nós estamos inclusos dentro desse grande sistema aí, desse grande sistema de classificação. Então, onças e morcegos são mamíferos, e isso reflete um parentesco evolutivo entre eles. Isso é uma classificação natural. Mas aí, como é que é feita essa classificação, professor? Eu queria saber como é que é feita essa classificação. Como é que é feita essa classificação biológica? Então nós temos, uma das áreas do conhecimento é a taxonomia. A taxonomia, ela é a ciência que trata de identificar, né, e atribuir nomes à classificação de espécies. Então, a gente vai tentar desmembrar o que é que significa, na verdade, daqui a pouco, o que significa taxonomia, e a gente vai conseguir compreender melhor essa relação. Por que que ela tenta fazer isso e quais os propósitos dela, né? E é um sistema sintético, né, que organiza esses seres vivos em categorias hierárquicas. Isso inclui nomes de categorias maiores, além de lhe atribuir nomes científicos. E quem começou fazendo isso foi Linneu, há um bom tempo atrás. Em 1758, Linneu classificou, né, categorizou 5 categorias taxonômicas: reino, classe, ordem, gênero e espécie. As categorias filo, família e domínio foram criadas posteriormente, mas o fato é que no sistema de classificação de Linneu, as espécies elas eram inclusas em unidade de classificação, né? Ou seja, a espécie é uma unidade de classificação. E assim como um grande detentor do fixismo, as espécies eram imutáveis, elas não mudavam conforme o tempo. Então elas eram espécies imutáveis de fato, né? No pensamento de Linneu. Aí vem mais na frente um microbiologista americano chamado Carl Woese, em 1990, que propôs uma classificação dos seres vivos em 3 domínios. Esses 3 domínios foi feito com base no RNA ribossômico. Então, esses 3 domínios são utilizados até hoje, e é o domínio Archaea, Bactéria e Eucária. Archaea, as arqueobactérias são bactérias que vivem em ambientes extremos, em ambientes, né, termófilos, né, que são bactérias que suportam altas temperaturas, como, por exemplo, morar, né, residir, né, habitar a boca de um vulcão, por exemplo. Bactérias halófitas e acidófilas, que vivem em ambientes ácidos e salinos, né, então são bactérias também metanogênicas, né. Então, além das bactérias comuns que nós conhecemos e que causam algumas, inclusive superbactérias, que causam problemas de infecções hospitalares muito graves, né, como as infecções nosocomiais, que são as infecções hospitalares. E dentro do domínio Eucária, nós temos os organismos eucariontes, que aí, dentro de arquea e bactéria, nós temos organismos procariontes, que vocês veem lá na biologia celular isso, né? E dentro de eucária, nós temos organismos eucariontes. Então, nós estamos dentro dos organismos eucariontes, tá? Então, fazemos parte do domínio eucária. Então, assim, só uma representação básica do que nós temos é bactéria, arquea e eucária. Perceba a diversidade de indivíduos que tem no domínio do eucária, né? Esse domíniozinho aí azulzinho, né? Então nós temos uma série de organismos vivos, né, dentro desse grande domínio eucária. Então as categorias taxonômicas, elas obedecem a essa hierarquia. E se vocês lembram lá no ensino médio, a gente tinha até um macetezinho, acredito que ainda é muito utilizado até hoje, que é o reficofages, né? O reficofage, que algumas pessoas falam, né? Que é justamente de trás para frente, vindo da grande categoria, o reino, né? Filo, classe, ordem, família, gênero ou espécie. Ou você pode pegar da espécie e até reino. Então, tanto faz. Então a gente tem a categoria básica, que é a espécie, que é um conjunto de indivíduos capazes, vamos tentar definir o que é espécie, né? Então, um conjunto de indivíduos capazes de cruzar e produzir descendentes férteis em condições naturais. O fato é que nós temos várias classificações para espécie.
mas vamos utilizar essa que é onde nós temos indivíduos dentro de uma mesma espécie que cruzam-se e geram descendentes férteis. E a partir daí nós temos espécies chegando até reino. Então, reino, um domínio maior, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Percebam que nós vamos do maior grau de parentesco especificando. Né? Então a gente sai de algo maior, vai para algo menor. É como um triângulo invertido. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, a classificação de um homem e de um cachorro. Então nós temos o reino Metazoa, que são o reino dos animais. O filo Chordata, que são aqueles que possuem, né, em sua fase embrionária a notocorda, né, e depois ela é substituída pela coluna vertebral. A classe Mamália, que é justamente os mamíferos. Ordem, aí já começa a diferir. Nós, seres humanos fazendo parte da ordem Primates, né, ou primatas. Né. Já o cachorro, carnívora. Família, hominide, aí já a família Canidae. Gênero Homo, gênero Canis. Espécie, Homo sapiens e Canis familiares. E, para alguns, Homo sapiens sapiens, como uma subespécie. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma entamoeba histolítica, que é um parasita, um protozoário, que causa lesões intestinais, causando aí também desenterias e desarranjos intestinais graves, né? Então, essa entamoeba histolítica também vai obedecer essa série de nomes dentro da classificação científica: domínio, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E assim nós temos uma nomenclatura onde nós dizemos que essa nomenclatura, gênero e epíteto específico, vai juntar os dois nomes formando assim o nome da espécie. Então a nomenclatura é binomial. Aguenta aí que já já a gente fala disso. Então por que os nomes são tão esquisitos? E aí é que a gente entra nesse esqueminha, que é justamente a taxonomia, vem de taxis, que é arranjo, e nomia, método. Então é o método de rearranjar ou arranjar, né, em árvores a classificação, em árvores filogenéticas, a classificação natural dos seres vivos. É a ciência que nomeia esses organismos e fornece algo muito importante: padrões, nomes universais, e fornece referência para identificação em qualquer lugar do mundo. Tá? Então nós temos perdão, ficou desconfigurado aqui a nomenclatura científica, mas o que é que nós temos? Uma nomenclatura do sistema binomial, composto por dois nomes, ou seja, o primeiro nome refere-se à categoria de gênero e deve ser escrito inicialmente com a letra maiúscula, e o segundo nome refere-se ao epíteto específico, que define a espécie. Ambos, né, no caso gênero e epíteto específico, vão definir a espécie. Deve ser escrito inicialmente com letra minúscula. Então, o nome em latim ou latinizado. Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui o nome de um parasito, bem interessante. Então, o nome deve ser destacado se for à mão, tá escrito. Se for escrito num prontuário médico, num prontuário cirúrgico, ou, né, dependendo da situação em que o paciente se enquadre ou diagnosticado com algum tipo de parasitose, deve ser escrito pelo profissional de saúde sublinhado. E se for digitado, aí ele vai ter que ser em itálico. Sublinha tudo e deita a letra em itálico. Ok? Então temos aqui, por exemplo, Tênia significa gênero. Primeiro nome, gênero. Solium, epíteto específico. Então o nome popular pode ser chamado de Tênia, tá? Ou pode ser chamado de solitária. Né? Então nós temos a nomenclatura binomial. Ok? O mesmo acontece com outros agentes patogênicos, né, como por exemplo aqui a Escherichia coli, uma bactéria, um bacilo, né, gram-negativo, que a primeira vez que ele deve ser escrito como Escherichia coli por extenso, e se for citado outra vez em um prontuário médico ou para o diagnóstico de alguma doença, aí ele pode ser abreviado o primeiro nome. Tem que ter muito cuidado, porque assim como a entamoeba histolítica, existe também a entamoeba coli, que aí nós já estamos falando de protozoários.
Então, o gênero vai refletir para a gente a que grupo pertence esse indivíduo. Então, se a gente botar só E. coli, a gente pode estar confundindo Entamoeba coli com Escherichia coli. Por isso que ele deve ser escrito pela primeira vez como Escherichia coli, e se for abreviado, aí, numa segunda vez, quando for escrito no mesmo texto. Tá? Lembrando sempre que se for escrito à mão, sublinhado. Candida albicans, ou C. albicans, tá? Primeiramente cor extenso, é justamente um fungo pertencente à microbiota normal da vagina, tá? E também pode estar presente na mucosa bucal. Taenia solium, tá? Ou T. solium. Aqui a gente mostra o esquema da solitária, né? Com a cabeça, o escólex, o colo e todos os estróbilos. Esses estróbilos, o proglótides, né, que nós estamos vendo aí, é justamente o comprimento total dessa é o corpo dela, o comprimento total dessa tênia, dessa solitária. Mas por que esses nomes científicos são tão importantes? É uma pergunta que vocês podem fazer. Então, primeiramente, a alienação é uma coisa que a gente não quer, né, para ninguém. Primeiro passo é, vocês podem fazer uma tarefa de casa bem simples. Pegar fármacos que vocês têm na casa de vocês, como a ciclovir, né, que é um antiviral. Aí você pode pensar, oxê, é um antiviral. Então, deixa eu ver se na bula está escrito corretamente o nome do vírus. Né? Herpes simplex, né? Será que vai estar escrito em itálico? Ou, por exemplo, se a gente pega um nistantina, que é o cetoconazol, que é um antifúngico. Então, a gente tem um antifúngico. Tá? Então, esse antifúngico, será que ele vai estar escrito corretamente? Vai combater o quê? Se for a cândida, né? A candidíase. Então, vai estar lá Candida albicans, escrito corretamente, com o gênero e o epíteto específico, refletindo o nome da espécie em itálico. Será que vai estar dessa forma? E se for um antibiótico, né? Uma amoxicilina, uma penicilina, né? Será que esse antibiótico, para a bactéria, também vai estar escrito corretamente? Outra grande questão é que os nomes são caracterizados por ter essa importância universal. Então, em qualquer lugar do globo terrestre vai ter o mesmo nome científico. Então, o latim, para os nomes científicos, né, é uma padronização universal. Então, se eu chamo aqui no Brasil Taenia solium, vai ser Taenia solium. Agora, se no Japão se chama Taenia solium, também vai ser Taenia solium. A única diferença vai ser o sotaque. Taenia solium, alguma coisa desse sentido. Mas o nome científico ele é geral, é padronizado, é universal. O nome popular ele já pode variar, tá? Muito obrigado pela atenção. O vídeo de hoje foi curto, a aula bem curtinha, interessante. Eu espero que vocês continuem comigo no canal, se inscrevam e não deixem de curtir. Valeu, pessoal, obrigado.